de 21 a 31. Alguém conheceu? Levante a mão, pastor Manuel. Minha mãe e meu pai também conheciam, pastor Manuel de Jesus. Juízes capítulo 16, de 21 a 31, diz assim: os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Mas logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer. 23. Os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom e para festejar. Comemorando a sua vitória, diziam: o nosso Deus entregou o nosso inimigo, Sansão, em nossas mãos. Quando o povo viu, louvou o seu Deus. O nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, o devastador da nossa terra, aquele que multiplicava os nossos mortos. Com o coração cheio de alegria, gritaram: traga-nos Sansão para nos divertir. E mandaram trazer Sansão da prisão, e ele os divertia. Quando puseram entre as colunas, Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão: ponha-me onde eu possa apalpar colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas. Homens e mulheres lotavam o templo. Todos os líderes dos filisteus estavam presentes. E no alto, na galeria, havia cerca de 3.000 homens e mulheres vendo Sansão, que os divertia. Sansão orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez e faz-me com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Em outra versão diz: por apenas um dos meus olhos. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, disse: que eu morra com os filisteus. Em seguida eles as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que toda a sua vida. Foram então os seus irmãos e toda a família do seu pai para buscá-lo. Trouxeram-no e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão liderou Israel durante 20 anos. Vou estar orando e logo após o Ministério de Louvor estará cantando mais um louvor. Senhor nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, nesse momento, ó Pai, nós queremos lembrar, ó Deus, pela família do pastor Theo, Pai. Esteja, ó Deus, consolando os corações dos familiares, ó Pai, da esposa, irmã Matilde, dos filhos, ó Pai querido, dos netos. Em nome de Jesus nós suplicamos, ó Pai, neste momento. Também, ó Pai, a Tua palavra, Senhor, que ela venha falar aos nossos corações, através, ó Deus, da vida de Sansão. Te peço pela Tua igreja, ó Pai, te peço pela minha vida, Senhor. Coloco também nesta noite, mais uma vez, a vida da Tua serva, irmã Maria Alice, ó Deus, que está ali naquele hospital. Te peço também pela sua companheira ali, ó Deus, a Elisângela, Pai. Te peço por todos aqueles que estão ali naquele andar,
por todos aquelas, ó Pai, que estão ali naquele hospital, Senhor Jesus. Te peço por todos aqueles que estão internados nesse momento, num velório, Pai, que em nome de Jesus o Senhor possa estar visitando e consolando em nome de Jesus. Amém. Ministério de louvor tem a palavra.
uma vez. Abaixe sua cabeça. Querido, agora estarei pregando da sua palavra, Senhor. Com toda a imperfeição que eu tenho, Pai querido, mas o Senhor estará falando, Pai, neste momento. Nós possamos abrir, ó Deus, a nossa mente, os nossos ouvidos, ó Pai, para aprender da Tua palavra, Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Só quero dar outro aviso, meus irmãos. Falei a respeito de quarta-feira, né? E quarta-feira nós estaremos estudando sobre o pecado, né? Não estarei ensinando os irmãos a pecar, né? Mas nós temos o costume de falar assim: eu sou um pecador. Será que isso é correto? Será que mesmo a gente aceitando Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, a gente continua sendo um pecador? Será que isso é correto? Né? Então nós estaremos estudando sobre hamartiologia, falando sobre a doutrina do pecado. Pois bem, última mensagem sobre Sansão. Meus irmãos, Freud, ele admite, sempre admitiu, que o homem, embora um ser perfeito dentro do seu contexto, ele diz que todo homem tem um vazio enorme dentro de si. Mas Freud, ele nunca admitiu que este vazio, ele é de fato Deus no homem. Ele nunca admitiu isso. Ele diz que o homem tem um vazio enorme, ou seja, ele depende de alguma coisa, Freud admite, ele depende de algo para que este vazio possa, de fato, entrar dentro dele, para que ele seja feliz completamente. Mas ele não admite isso. Mas nós que somos servos de Deus, admitimos de fato que esse vazio que o homem tem, esse vazio se chama Deus, através da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se eu tivesse que definir quem é Sansão para mim, quero dizer para os irmãos que Sansão era um homem totalmente solitário, um homem triste, que embora tinha força, embora em alguns momentos ele tinha Deus, mas ele não era alguém completo. Ele dependia, para esta felicidade, ele dependia de Deus. E às vezes eu fico imaginando algumas pessoas que têm tudo, mas não são felizes. Eu vejo isso na vida de Sansão. Sansão, ele tinha tudo para ser feliz, mas ele não era feliz. Outro ponto negativo na vida de Sansão era que ele era um homem prolixo. O que significa isso, pastor? Ele era um homem demasiado nas suas palavras. E ele acabava comprometendo todo um sentimento, ou todo o seu sentimento, por causa disso. E às vezes, por ele ser esse prolixo, ele muitas vezes também comprometia até os propósitos de Deus. Eu quero trabalhar no primeiro tópico, que nós devemos aprender a louvar a Deus por aquilo que Ele é, e não por aquilo que Ele faz. Sansão então tinha um Deus dentro do seu coração que ele cria da seguinte maneira: ele adorava esse Deus pela força que ele tinha, e não porque ele era de fato. E muitas vezes nós louvamos a esse Deus dentro dessa perspectiva. Ao invés de nós buscarmos a face do Senhor, nós buscamos muitas vezes as suas mãos. Quando nós buscamos a face de Deus, nós queremos adorá-lo. Mas quando nós adoramos as suas mãos, é porque nós queremos algo deste Deus. Então, meus irmãos, nós devemos louvar a Deus pelo que Ele é, e não porque Ele tem a nos oferecer. O que Ele tem a nos oferecer, sem dúvida nenhuma, são as bênçãos de Deus para as nossas vidas. Mas eu louvo a Deus pelo que Ele é, não porque Ele tem para me oferecer. Foi justamente isso que nós vemos que Jó disse ao Senhor. O que Jó disse ao nosso Deus?
Como que ele respondeu à sua mulher? O Senhor me deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Sua mulher disse o que? Jó, amaldiçoa esse seu Deus e morra devido às circunstâncias, devido às coisas que eles tinham e agora não estavam tendo mais. Então a sua mulher, diante desse fato, ela louvava a Deus pelo que Deus dava, pelo que Deus abençoava. Jó não. Jó adorava a Deus porque Deus era Deus. Eu faço a seguinte pergunta nessa noite para você: você tem louvado a Deus, adorado a Deus pelo que Ele é ou pelo que Ele tem feito? E nós vemos então que Sansão era alguém que ele adorava o Senhor pela metade, porque ele adorava o Senhor quando Deus dava força para ele. Porque quando Deus não dava força para ele, ele era prolixo. Ele falava demasiadamente. Ele não tinha controle nas suas emoções. Ele não tinha controle nos seus sentimentos. E eu faço essa pergunta para você nesta noite. Você também tem sido prolixo nesta parte? Você tem louvado a Deus pelo que Ele tem dado? Que Ele tem te dado? Que Ele tem te entregado nas suas mãos? Ou você tem louvado a Deus pelo que Ele é? Porque Ele é Deus e merece a nossa adoração, independentemente das coisas que Ele tem nos dado. Quando o Espírito de Deus vinha sobre Sansão, ele tinha força, ele tinha alegria. Quando o Espírito Santo de Deus se ausentava dele, ele não conseguia se manter na mesma sintonia. Muito pelo contrário, ele era um prolixo com seus sentimentos, com a sua maneira de ser, com as suas palavras. Imagine um homem tão poderoso em todo o arraial filisteu, alguém que era temido, agora ele entrega o seu tesouro, ele entrega o seu ministério, ele entrega para aquela mulher quem ele era de fato, um escolhido de Deus. E agora ele deixa de ser um homem respeitado, porque até então o Espírito Santo de Deus habitava na sua vida, e agora ele passa a ser um palhaço para os filisteus. Ele agora começa a servir de algazarra. Ele agora começa a servir, ele começa agora a alegrar os corações dos filisteus, a ponto dos filisteus afirmarem: olha, o nosso Deus Dagom deu para nós Sansão. E nós vemos aí, meus irmãos, o que o homem é capaz de fazer. Em segundo lugar, meus irmãos, nós somos o reflexo do Deus que nós cremos. Você já parou para pensar nisso? Quando as pessoas elas olham para você, elas acabam muitas vezes fazendo então, assimilando na sua vida o Deus que você serve. Qual o Deus que você tem mostrado para as pessoas que você serve de fato? Quando nós apresentamos os nossos medos, os nossos traumas, as nossas limitações, nós limitamos Deus nas nossas vidas. Ele deve ser soberano nas nossas vidas. E eu acabo refletindo o Deus que eu sirvo. Você acaba refletindo o Deus que você serve com as suas atitudes. Quero dizer para vocês, meus irmãos, que Sansão, ele mostrava, ele aparentava o Deus que ele servia através das suas atitudes. E muitas vezes os filisteus, ele dava muitas vezes vazão para os filisteus acreditarem que o nosso Deus não tinha tanto poder, por causa da sua atitude, por causa do seu reflexo, como ele se colocava, como ele se mostrava. E nós, como servos de Deus, nós acabamos refletindo o Deus que nós servimos. E precisamos, através das nossas vidas, refletir essa comunhão, essa intimidade que nós temos com Ele.
E nos últimos momentos da sua vida, aí já era tarde demais, mas nós vemos então Sansão refletindo, tendo aí um reflexo do Deus que ele servia, até então no final da sua vida. Um Deus que perdoava, um Deus poderoso. Em terceiro lugar, eu quero dizer para vocês nesta noite, que Deus é para mim aquilo que eu sou para Ele. Deus, Ele é para mim aquilo que eu sou para Ele. E nós muitas vezes somos presenteados por Deus. Por isso, meus irmãos, às vezes, eu acho que você já falou isso, eu já falei, eu acredito que muitos aqui comungam da mesma ideia, né? Às vezes a gente fala assim, eu não merecia tal coisa, né? Eu não merecia. E a grande realidade, meus irmãos, nós não merecemos. Mas é a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele que nos dá, né? E nós vemos então, meus irmãos, que muitas vezes nós partilhamos desta ideia, que nós não merecemos, mas Deus, Ele faz questão de nos abençoar, porque em algum momento nas nossas vidas a gente mereceu, né? Tudo que a gente faz, meus irmãos, para o nosso Deus, nada é em vão. Nada é em vão. Ainda que muitas vezes nós não fazemos para Deus da forma que nós deveríamos fazer. Muitas vezes nós não temos o amor para com Ele, igualmente o amor que Ele tem para conosco. Muitas vezes nós deixamos à deriva muitas coisas, mas diferente disso, Deus não muda. Ele é imutável. Então muitas vezes nas nossas vidas nós colhemos sim aquilo que nós plantamos. E tudo que estava acontecendo na vida de Sansão, o culpado era ele, único e exclusivamente dele. Não adianta ninguém pensar, olha, mas foi Deus que quis assim. Não. Há momentos nas nossas vidas que nós somos livres para fazer as nossas escolhas. E Sansão fez as suas escolhas e pagou caro pelas suas escolhas. E quando aquele povo viu Sansão ali diante deles, sendo humilhado, naquele momento ele refletiu quem ele era de fato e por que ele tinha sido escolhido por Deus para fazer tamanha obra. Meus irmãos, Sansão era alguém que tinha tudo para dar certo. Sansão era alguém que tinha tudo para ser feliz, mas um homem preso nos seus próprios sentimentos, alguém que não pensava, alguém que não imaginava, alguém que muitas vezes fazia as coisas direcionado pelos seus próprios sentimentos. E o apóstolo Paulo ele nos ensina isso, meus irmãos, que nós devemos ter controle sobre as nossas atitudes, que nós devemos ter controle sobre aquilo que nós não devemos fazer, e talvez ser um incontrolável naquilo que a Bíblia nos ensina a fazer. Sansão ainda estava preso nos seus sentimentos, porque ele entendia que naquele momento ele estava sendo humilhado e precisava dar uma resposta. Sabe, irmãos, são coisas da minha cabeça. Não aprendi isso com ninguém, né? Refletindo mesmo. Eu nunca fui humilhado na minha vida. Eu não sei o que é ser humilhado, né? E eu sempre ensino isso para as minhas filhas, né? Mais para a Camila. O fato de você ser humilhado é você deixar ser humilhado, é diferente. Porque aquele que tem problemas,
emocionais, qualquer coisa que você fala para ele é humilhação. Mas para aquele que consegue ter o domínio, fruto do Espírito, nada para ele cabe como uma humilhação. Pode perceber isso, né? Quem tem os seus problemas, isso daí é tema para as outras mensagens, né? O pastor me humilhou, o irmão me humilhou, o patrão me humilhou, fulano me humilhou. Mas não é. É que muitas vezes há um problema tão grande sobre ele, emocionalmente falando, né? O que acontece? Para ele tudo é humilhação. Só deixa de ser humilhado quando ele é exaltado. Quando a palavra de Deus diz humilhar-nos perante a poderosa mão de Deus, a palavra está dizendo o quê? Que quem vai nos exaltar é o Senhor. É Ele que nos exalta de fato. Então, meus irmãos, de que forma que você entende uma humilhação? É a forma que você vai se apegar naquilo. Eu fui humilhado. Mas quem disse que você foi humilhado? A situação? O que diz de fato que você foi humilhado? A forma que você entendeu. Às vezes nós ajudamos as pessoas, abrimos os olhos delas, falamos para elas e elas se sentem, eu fui humilhado. Não há humilhação nenhuma, meus irmãos, quando nós entendemos o sacrifício que Cristo fez por nós na cruz. Não existe humilhação. Não existe. Quando nós falamos a respeito de humilhação, nós devemos olhar para a cruz de Cristo e da forma que Ele agiu a respeito disso. Até esse momento, então, Sansão ainda continuava perturbado com seus sentimentos. Ali ele divertindo ali os filisteus, mas no seu coração havia a necessidade que Deus fizesse justiça. E ele então pede para um menino que estava ali, um jovem, um mancebo, e ele diz assim: onde está aqui as pilares do templo? Em quarto lugar, Deus sempre terá uma estratégia para mim, que só Ele conhece. Deus tem uma estratégia para mim, para você, que ninguém conhece. Só Deus conhece. É dele. É de foro íntimo. Muitas vezes nas nossas vidas nós afirmamos assim: como que eu pude escapar dessa? Na minha ótica, na minha visão, não teria como. Mas é que Deus tem uma estratégia especial para as nossas vidas. Só Ele sabe. Só Ele conhece. E no momento certo Ele apresenta. Por isso que nós não devemos, muitas vezes, ficarmos ansiosos, perplexos. Perdemos muitas vezes noite de sono. Confie em Deus e vai dormir. Confia nele e descanse. Porque Ele sempre terá uma estratégia que eu não conheço. Porque se eu soubesse de fato, eu iria agir. E há momentos na nossa vida que Ele quer agir por nós. Não somos nós que iremos agir. É Ele que vai agir. É a estratégia dele para as nossas vidas. Portanto, podem conspirar contra mim, podem conspirar contra você, né? Pode falar mal à vontade nas nossas costas. Pode levantar calúnia, pode levantar mentira. Deus sempre tem uma estratégia que ninguém conhece, é dele. É somente dele. Pode conspirar à vontade, né? É Ele que nos guarda, é Ele que nos defende. É o nosso Deus. E mesmo Sansão, passando por aquela situação, digamos que humilhante, o homem que carregou dois portões nos seus braços até o cume do monte. O homem que matou 1000 filisteus com uma queixada de jumento. Agora servindo de algazarra, ele não se conformava com aquilo. Mas Deus tinha uma estratégia para a vida dele. E Deus nos honra, meus irmãos,
Quando nós somos servos leais ao Senhor, Ele nos honra. Quando nós somos servos leais ao Senhor, Ele nos presenteia. Quando nós somos servos leais ao Senhor, ainda que a maré está ao contrário a nós, Ele está conosco. Mesmo que muitas vezes nós vemos o mundo se acabando, devemos crer, porque Ele está conosco. Ele tem as suas estratégias, Ele tem as suas maneiras, os seus modos, as quais nem o homem conhece. Mistério de Deus sobre a nossa vida. Tem momentos nas nossas vidas, meus irmãos, que a gente diz assim para nós mesmos: se eu pudesse, eu não me levantaria desta cama hoje. Eu não sei mais o que fazer. Se eu pudesse, hoje eu não saía de casa, não ia trabalhar. Se eu pudesse, eu ficaria o dia todinho dentro de um quarto, dentro de um carro. Se eu pudesse, eu não iria me comunicar com ninguém. Mas se você busca vitória na sua vida, vai à luta. Deus faz a sua parte, mas não fica sentado não. Não fica deitado não. Não fica esperando cair do céu não. Eu peço desculpa aos familiares aqui, né? Mas como eu gostaria, e eu disse isso para uma enfermeira ou médica, não sei, como eu gostaria que certos crentes fossem no hospital de câncer. Como eu gostaria que certos crentes fossem ali no hospital HC, né? No hospital das clínicas, tem um andar ali, que é o andar do fogo selvagem. Pessoas que foram acometidas dessa doença. Como eu gostaria que certos crentes fossem ali. Como eu gostaria que certos crentes fossem ali no setor de traumatologia, ali no hospital das clínicas. Para você ver o que é problema. Para você ver o que é dificuldade. Você imaginou, já parou para pensar um dia, né? Como é o coração de alguém que sabe que nunca mais vai